Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus, irmão, graças a Deus estamos todo mundo bem. Irmãos, aqui quem vos fala é o missionário Abraão, da Igreja Batista, aqui em Salvador, Bahia. Hoje, irmão, nós vamos falar uma palavra muito bonita em Apocalipse. Vamos voltar lá para Apocalipse e vamos dar uma lida lá no capítulo 19 de Apocalipse, que se intitula O Cavaleiro do Cavalo Branco. Quem é esse Cavaleiro do Cavalo Branco? Amém? Então daqui a pouco nós vamos estudar um pouco aí sobre o Cavaleiro do Cavalo Branco, em Apocalipse 19. Agora, irmãos, eu queria saudar aí os irmãos, mandar um abraço aí bem forte, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá e Piauí, e também de fora do Brasil, dos Estados Unidos e Moçambique. Um abraço aí para todos os irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos aí estão colaborando com o canal, estão prestigiando aí nossos vídeos aí, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos fazer uma oração para Deus abençoar vocês e a nós também. Só queria pedir aos irmãos que dessem um like no vídeo, se inscrevessem no canal também, para nos ajudar aí nessa caminhada, a gente alcançar aí os 1000 inscritos até o final do ano. Amém, irmãos? Nos ajude aí, peça aí para mais pessoas se inscreverem também, mande aí para suas redes sociais, peça para o povo lá se inscrever, não custa nada, de graça. E você está ajudando aqui um missionário a pregar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer isso, que todo mundo se ajudando. E Deus ajudando a todos. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos orar então. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Muito obrigado por mais esse vídeo. Estamos colocando aqui no YouTube. Com a tua permissão, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela nossa vida, muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um, Senhor, cada um irmão que ouve aqui nossos vídeos, que assiste nossos vídeos. Abençoa a família deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o casamento deles, Pai, abençoa as relações deles. Em nome de Jesus, abençoa seus filhos, seus netos, seus pais também, meu Pai. Abençoa toda a casa dos irmãos aí, em nome de Jesus. Abençoa o carro que eles usam para se locomover. Abençoa, Senhor, grandemente, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 19. Você está com a sua Bíblia aí? Você achou aí na sua Bíblia? Apocalipse 19. O último livro da Bíblia, lá no finalzinho. Quase no final do Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 11. Que diz assim: Cavaleiro do Cavalo Branco. Diz assim: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e a sua boca havia muitos diademas.
Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome, pelo qual se chama, é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre sua coxa tinha escrito o seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual chamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vindo ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comer de carne de reis, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém, irmão? Palavra bonita, né, irmão? Bonita e poderosa. Amém. Glória a Deus. O cavaleiro do cavalo branco, é o primeiro dos 4 cavaleiros citados no livro do Apocalipse 6:2. Mas, sem dúvida, entre todos os cavaleiros e seus cavalos, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é aquele que apresenta maior dificuldade de interpretação. Há diferentes opiniões entre os cristãos sobre a identidade desse cavaleiro. Antes é importante entender que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é mencionado numa porção de textos bíblicos que registra a abertura de um livro selado com 7 selos. Inclusive, o cavaleiro do cavalo branco equivale à abertura do primeiro selo. Também é necessário entender que o livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem predominantemente simbólica. Então, obviamente, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é símbolo de algo e não deve ser interpretado de forma literal. O texto bíblico diz que João, o autor do Apocalipse, teve uma visão de um cavalo branco, e o que estava montado
nesse cavalo tinha um arco. Esse cavaleiro também recebeu uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 2. Todos concordam que na Bíblia, quando citado no sentido figurado, geralmente o cavalo representa força e conquista. Mas, por outro lado, não há concordância entre os estudiosos sobre a identidade do cavaleiro que monta sobre esse cavalo branco do Apocalipse. Existem pelo menos 4 interpretações principais sobre isso. Nos tempos antigos era comum que os grandes reis e imperadores montassem num cavalo branco para acompanhar seus exércitos numa campanha militar. Quando a batalha era vencida, então muitas vezes o rei desfilava com o arco e uma coroa de louros. Por isso, alguns intérpretes bíblicos enxergam no cavaleiro do cavalo branco, que é seguido por outros 3 cavaleiros, exatamente essa conexão militar. A ideia é que o cavaleiro do cavalo branco seria uma representação das grandes campanhas militares que marcam a história desde o Império Romano. A cor branca também tem a ver com a paz, que é desejada através de uma conquista militar. Mas os cavaleiros que seguem o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse, mostra que as campanhas militares sempre são acompanhadas de consequências trágicas, como pobreza, fome e morte. Muitos intérpretes acreditam que os cavaleiros do Apocalipse estão diretamente ligados ao período da Grande Tribulação. Portanto, dentro dessas interpretações, o cavaleiro do cavalo branco seria a representação de uma força que trará calamidade terrena nesse período. Então, alguns estudiosos dessa linha de pensamento acabam por identificar o cavaleiro do cavalo branco de uma forma mais específica, relacionando-o ao anticristo, que liderará a força do mal no período final da história. Quem pensa assim se apoia no fato de que o livro do Apocalipse frequentemente faz uso de figuras duplas para estabelecer um contraste. Por exemplo, o livro contrasta a noiva do Cordeiro com uma meretriz, a Nova Jerusalém com a Grande Babilônia, e etc. E nesse sentido, o cavaleiro do cavalo branco, sendo o anticristo, seria uma contraposição a Cristo, que também é mencionado no livro de Apocalipse, assentado sobre um cavalo branco, Apocalipse 19:11. Desta forma, o cavaleiro do cavalo branco seria uma imitação do verdadeiro cavaleiro divino. Ele será apresentado ao mundo como um grande pacificador vitorioso, e todos o seguirão. Ele exercerá um domínio mundial, será aclamado como líder invencível. Essa é uma das interpretações mais populares atualmente. Alguns intérpretes bíblicos pensam que o cavaleiro
o cavaleiro do cavalo branco seria um símbolo da proclamação vitoriosa do Evangelho pelo mundo. A ideia é que, apesar de todas as oposições malignas, o Evangelho continuaria triunfando pelo mundo até o dia do retorno de Cristo. Durante a história da Igreja Cristã, as testemunhas de Cristo foram duramente perseguidas. Por muitas vezes o mundo tentou calar a pregação do Evangelho. Mesmo assim, o Evangelho continuou sendo pregado. A boa nova da salvação em Cristo continuou sendo anunciada de forma vitoriosa e para vencer. Muitos estudiosos do livro do Apocalipse defendem que o cavaleiro do cavalo branco representa Cristo, que conquista através do Evangelho. Quem pensa assim observa que o cavaleiro do cavalo branco não aparece associado a nenhuma maldição, diferentemente dos outros cavaleiros. Além disso, parece que as maldições trazidas pelos outros cavaleiros são consequentes ao aparecimento do cavaleiro do cavalo branco. Então, para quem dota essa interpretação, isso teria a ver com o fato de que sempre que Cristo aparece, Satanás se ocupa em fazer oposição e prejudicar o povo de Deus. As características do cavaleiro e do seu cavalo branco também são usadas para relacioná-lo a Cristo. Em primeiro lugar, a cor branca do livro do Apocalipse sempre é associada às coisas do céu, isto é, aquilo que é puro e santo. O livro fala dos cavalos brancos do exército celestial, nas vestes brancas dos redimidos, dos cabelos brancos do Cristo glorificado, do trono branco em que Deus se assenta, da nuvem branca em que o Filho do Homem aparecerá, da pedra branca que os salvos receberão, e etc. Jamais essa cor é empregada no Apocalipse para falar de coisas terrenas, ou para falar de Satanás e seus agentes. Em segundo lugar, o cavaleiro do cavalo branco recebe uma coroa. Embora a coroa aqui seja uma coroa de louro, que simboliza vitória, isso está em harmonia com o fato de que Cristo, o fato de que é Cristo quem aparece frequentemente coroado, exaltado e glorificado no livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Glória a Deus, né, irmão? Muito bonita essa palavra, né? Palavra de Deus aqui, muito linda mesmo. Uma bênção mesmo esse Apocalipse. Glória a Deus. Então aqui foi a palavra de Deus lida em Apocalipse 19 sobre o cavaleiro do cavalo branco, que nós cremos que seja Cristo, quando ele voltar e reinará sobre a terra. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, agora eu queria falar com as pessoas que não são cristãos. Você que não conhece Jesus, você que não conhece a Bíblia, você não estuda a Bíblia, não tem intimidade com a Bíblia. Você não quer nem saber de Bíblia, não quer saber de nada, de igreja, de nada. E às vezes você tem até razão, porque tem muita coisa na televisão, muito escândalo, né? Muito escândalo de tantas pessoas que dizem ser cristão, ser crente, tantas igrejas aí, muito escândalo mesmo, e as pessoas ficam desanimadas. Realmente,
nesse ponto você tem razão. Mas, por outro lado, você tem que ver a sua vida espiritual. Você não deve se guiar pelos acontecimentos dos outros. Você tem responsabilidade com a sua vida espiritual, e você não pode deixar a sua vida espiritual ser atrapalhada, ser governada pelos fatos que você ouve na mídia, na televisão e nas mídias sociais. Você tem que ter uma convicção própria de que é você que vai dar conta da sua vida para Deus. Que Deus nos colocou aqui com uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade com a nossa própria vida perante Deus. Que um dia Deus vai nos cobrar. Um dia você que não aceitou Jesus ainda, um dia Deus vai te cobrar. Se você morrer, um dia Jesus vai te cobrar. Por que você não aceitou Jesus? O que você ficou fazendo na terra? Só comendo e dormindo? Trabalhando, comendo e dormindo? E a sua vida espiritual? E a sua vida após a morte? Nós temos vida após a morte. Não sei se você sabe, mas nós somos trino. Todo ser humano é trino, igual Deus. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é esse que está aqui. Nossa alma é essa que está falando com você. E um dia, esses dois vão morrer, vão para a terra. E a terra vai comer. E o nosso espírito? Vai para onde? Nosso espírito volta para Deus. Que é Deus que nos deu o espírito dele. Ele soprou sobre a nossa narina o fôlego de vida, o espírito dele. Então nós temos um espírito que nós vamos viver eternamente. Nós somos eternos. Que é isso, missionário? Nós somos eternos, o ser humano é eterno? Ser humano é eterno. Você é eterno. Porque o seu espírito nunca morre. Seu espírito é eterno. Um dia você vai viver ou no céu com Jesus, ou no inferno com o diabo. Com o diabo e seus anjos. Porque o seu espírito não vai morrer. Ele vai para um desses dois lugares. Só tem esses dois lugares para ele ir. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem um lugar intermediário, não tem um purgatório. Essa história que a pessoa fica reencarnando a vida toda, isso é mentira do diabo, para você não aceitar o evangelho. Isso é mentira do cão, para te afastar do evangelho, do verdadeiro evangelho. Do evangelho que Jesus morreu na cruz, por mim e por você. É isso que é o verdadeiro evangelho. Amém, irmão? Se você não conhece o verdadeiro evangelho e quer conhecer o evangelho de Jesus Cristo, eu congrego nas igrejas batistas em Salvador, Bahia. Há uns 40 anos já. Aceitei Jesus através da televisão. E hoje você pode aceitar Jesus através do YouTube. No celular. Você pode aceitar Jesus. Como assim, missionário? Que eu vou aceitar Jesus através do celular? Pode sim, com certeza. Muita gente está aceitando Jesus através do celular. Basta a gente fazer uma oração, nós vamos fazer daqui a pouco uma oração, e você aceita Jesus através do celular. Depois você procura uma igreja para você congregar, igual eu fiz. Eu aceitei Jesus através da televisão. Qual é a diferença da televisão para o celular? Mesma coisa. Depois eu procurei uma igreja física para me congregar. Amém? Então, se você quiser, nós temos aqui uma oração
que ela se chama oração para aceitar Jesus. Essa oração todo mundo faz, todo cristão faz. É uma oração quase que padrão, né? E essa oração que nós fazemos aqui, ela está baseada em Romanos 10:9. Jesus diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E lá em Apocalipse também, 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando aqui nesses 2 versículos? Ele está falando que se você abrir sua boca, se você confessá-lo como Senhor e Salvador, né, e isso for feito de coração, e você abrir a porta do seu coração, né, o Espírito Santo ele vai entrar na sua vida. Saiba que tem um lugar dentro de você, dentro de mim, que só o Espírito Santo ele entra. Nenhum outro espírito ele pode entrar ali. Não são autorizados por Deus para entrar. Então esse lugar ele é reservado unicamente para o Espírito Santo. Quando você faz uma oração de confissão, de aceitação a Jesus, o Espírito Santo automaticamente ele entra nesse lugar, ele entra na sua vida, no seu corpo. Amém, irmão? Então, se você quiser, nós vamos fazer essa oração agora. Você pode também ouvir a oração, só por curiosidade, para ver como é. E depois você volta o vídeo e faz a oração de verdade. Amém? Estamos combinados assim? Então a oração é assim, ó. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí você repete, você tem que abrir sua boca para falar que Deus quer ouvir de você. Deus não quer ouvir de mim, não. Que eu já falei para Deus, há 40 anos atrás já falei para Deus, essa mesma oração. Então hoje Deus ele quer ouvir de você. Se você ficar só ouvindo o que eu vou dizer, o que eu vou orar aqui, e você não fala nada, essa oração não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Amém? Então vamos lá de novo. Mais uma parte da oração. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então é uma oração muito simples, mas muito eficaz, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você que não fez a oração, ficou só ouvindo, depois você volta o vídeo e faz a oração. E você que fez a oração aqui comigo, com fé, meus parabéns que você acabou de entrar para a família de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amém, irmão? Glória a Deus, meus parabéns. Então você que aceitou, qual é a recomendação agora, missionário? A pessoa que aceitou Jesus aqui no canal, o que tem que fazer agora? O que você tem que fazer é muito simples. A nossa orientação é que você vá a uma igreja perto da sua casa, uma igreja evangélica, que você goste aí, que você simpatize. Chegando lá, você fala que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão, no YouTube. Se os irmãozinhos disseram, você tem que aceitar Jesus aqui para ser membro, vocês vão fazer a mesma oração que a gente fez aqui. Aí você faz lá essa oração, coisa simples, e você fica lá com os irmãos, estudando e aprendendo mais de Deus. Fica aqui no canal também, que a gente tem
Oração todo dia aqui, palavra de Deus também. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, agora nós vamos orar, meu irmão. Nós vamos fazer uma oração aqui para a gente terminar o vídeo. Nós vamos orar pelos pastores. Isso mesmo, todos os pastores do Brasil. Vamos orar que os pastores estão muito perseguidos e eles precisam das nossas orações também. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse vídeo, Senhor, que estamos colocando aqui no YouTube. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Abençoa grandemente os pastores, Senhor, todos os seus ministérios. Abençoe, Senhor, grandemente a vida deles, a vida da família deles também, Senhor. Em nome de Jesus. E abençoa todas as igrejas evangélicas que estão espalhadas na face da terra, principalmente aqui no nosso Brasil. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, estamos terminando aqui o vídeo. E só queria agradecer aos irmãos, né? Um abraço forte aí a todos os irmãos aí. Não esqueça de dar o like aí no vídeo para nos ajudar em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.